todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus Glória. para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar um hino, Grande o Deus. hino 296 da harpa cristã. Maravilhoso Jesus, tu és grande. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com Pai suplicava, pelo cálice que iam beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristeza e dores, cresçam, sabe, por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, que louvor maravilhoso. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para adorarmos ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, é privilégio. Quero deixar alguns versículos da palavra do Senhor neste dia. Para nossa meditação, eu estava meditando na palavra do Senhor. Ontem nós fomos ao culto especial, recebemos visita ao nosso pastor presidente, trouxe a mensagem da palavra de Deus. Mano, que palavra tão gloriosa ficou ardendo em meu coração. A palavra a qual o pastor ministrou, a sua esposa, a irmã Marli, também trouxe um testemunho glorioso. E de acordo com o seu testemunho, o Senhor falou comigo essa manhã de uma forma gloriosa, e eu quero partilhar a palavra do Senhor, a qual o Senhor tem falado ao meu coração. Não é uma palavra de costume, né, que nós sempre falamos, mas é uma palavra gloriosa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração e eu preciso partilhar com os irmãos essa palavra. A irmã Marli, ela testemunhou de uma missionária
uma missionária que não tinha, era proibida pelo esposo de ir ao culto. Não permitia que a esposa servisse ao Senhor. A esposa desejava servir ao Senhor, era uma missionária, tinha um chamado, aleluia, ardia em seu coração de estar na presença do Senhor. E bom Amém, Jesus. é estarmos na presença do Senhor Jesus. Mas o seu esposo não permitia. E ela foi se aconselhar com o pastor. E ao se aconselhar com o pastor, até ouviu, né, um conselho que talvez a gente nem goste, né? E o pastor disse para aquela missionária que ela ficasse em casa, que ela servisse ao Senhor em casa. Por quê? Né? Cada caso é um caso, né, irmãos? Eu estou testemunhando aqui daquilo que Deus, né, assim, trouxe para nós através da esposa do pastor, que para mim foi uma lição muito grande. E aquela missionária ficou em casa, mas ficou orando ao Senhor. E Deus tomou providência. Deus tocou no esposo daquela missionária. Deus tocou, Deus feriu. Deus matou aquele homem. E me fez me lembrar da história, né, de Abigail e Nabal. Também algo tão tremendo, né? Nabal era considerado um homem mau, um homem cruel. Aleluia, Jesus. Vivia ali. Davi chegou a cuidar, né, os servos de Davi chegou a cuidar das ovelhas de Nabal. Nabal se esqueceu. E quando Davi precisou de um grande favor, precisou que Nabal retribuísse toda a bondade de Davi para com ele, Nabal se recusou. Davi manda 10 homens, 10 servos que vá até a fazenda de Nabal e pedisse que ele, né, os alimentasse. Ele pediu hospitalidade a Nabal e Nabal rejeitou, dizendo que não lhe daria do seu pão. Davi, como rei, ficou furioso. Furioso quando Abigail sabe da história. Quando um dos servos de Abigail soube, correu até Abigail. Abigail se levantou, preparou o alimento, como diz a palavra do Senhor, em 1 Samuel, no capítulo 25. Aleluia. E quando Abigail soube da história, então Abigail, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18, diz: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. E pôs sobre os jumentos e disse ao seu moço: Ide diante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Ela foi uma mulher sábia e ela interrompeu qualquer tragédia. Ela foi sábia, ela usou de sabedoria, enquanto Nabal, com o coração ignorante, rejeitou de ser um homem grato a Davi pelos benefícios que Davi havia feito. Mas Abigail, conhecendo, sabendo toda a história, usou de sabedoria e foi grata e enviou todo o presente para Davi. Mas Davi vinha com seus homens para acertar as contas com Nabal. E por esse motivo, a guerra que já estava preparada foi desfeita e houve paz naquele lugar, por causa de Abigail. Mas o versículo que eu quero deixar é em 1 Pedro, no capítulo... Aleluia, glória a Jesus. No capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. E o versículo 7, que diz assim: E ao ouvir aquele testemunho, ficou ali no meu coração, e é verdade, né? Deus toma providência na vida do homem. Deus tomou providência na vida de Nabal, né? A Bíblia diz que Deus matou Nabal, porque foi desobediente, era mau. Eu acredito que ele maltratava Abigail. Ele era cruel, como diz as escrituras da palavra do Senhor. Abigail era calma, era bondosa, era pacífica e vivia ali sobre o jugo de Nabal. Aleluia, Jesus. Chega o momento em que Deus
aleluia, visita a sua casa e muda a história. Aquele que não obedece, não quer obedecer, não quer estar diante da presença de Deus, não procura obedecer, Deus marca encontro. Deus marca encontro, assim como marcou encontro com aquela missionária, com o esposo daquela missionária. Aquela missionária obteve vitória, foi sábia e obteve vitória. O Senhor marcou um encontro. E da forma que a missionária, que a pastora, ela contava, ela dizia que Deus fez estourar o coração do seu esposo. Deus deu liberdade àquela missionária para fazer a sua obra. Glória a Jesus. E eu achei interessante essa mensagem, guardei hoje pela manhã, o Senhor me despertou meditando nessa palavra e trazendo tantas coisas à minha memória. Falou meu coração e eu preciso partilhar com vocês. Mas voltando aqui para o versículo em Pedro, né? Que diz, no versículo 7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa vossas orações. Veja que coisa tremenda. O Senhor está falando para os maridos, mas também vice-versa, porque tem tantos maridos que estão sofrendo nas mãos de suas esposas. Tem esposas, irmãos, que são cruéis, não cuidam, não vivem a palavra da forma que o Senhor, aleluia, tem falado, porque a palavra nos ensina como devemos ser, como devemos nos portar como mãe, como filha, como esposa. A Bíblia diz que quando o marido e a mulher se juntam, deixam sua casa e se unem, formam uma aliança, se torna uma carne só. Então, da mesma forma que você cuida de você, deve se cuidar da esposa, ou vice-versa, o esposo cuidar da esposa. E muitas vezes, muitas mulheres deixam a desejar. Tem várias lições na palavra do Senhor que devemos aprender. Aprender com Abigail. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abigail foi uma mulher pacificadora, foi uma mulher sábia. Correu, não precisou falar para o seu esposo, ela não estava mentindo, ela não estava escondendo, mas foi necessário para que não houvesse uma guerra dentro do seu lar, para que não houvesse sangue naquele lugar, não fosse derramado sangue naquele lugar. Então devemos guardar a palavra do Senhor e viver a palavra de Deus. Esse livro aqui para muitos não é nada, mas para nós cristãos que aprendemos, aleluia, aceitamos a Jesus, precisamos viver da palavra do Senhor. E a palavra nos ensina, muitas vezes, existe casamentos, existe união que estão em discórdia, estão em guerra, famílias que estão em guerra, sabe por quê? Porque deixa de praticar a palavra do Senhor Jesus. Deixa de viver a palavra de Deus. É como Israel, na época do reinado de Josias, pegou o livro da lei, aquilo que Moisés deixou, a palavra que Moisés deixou ali para o povo seguir, seguindo a palavra de Deus. A bênção do Senhor estava com Israel. Mas quando Israel esquecia o livro, aleluia, que era o livro da lei, esquecia o livro, começava a fazer coisas por sua direção, por si próprio, a mão do Senhor era retirada de Israel. Tudo dava errado, Israel perdia a batalha, Israel vivia numa situação precária, vivia numa situação de pecado e cada vez mais decaía, se deixando, aleluia, vulnerável aos ataques do adversário, dos seus adversários. Foi o que aconteceu com o Reino do Norte. Glória a Jesus. Por que isso aconteceu? Porque foi que Senaqueribe invadiu, aleluia, o Reino do Norte. Invadiu a Samaria. Por quê? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esqueceram de viver a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus nos orienta como devemos viver, como devemos prosseguir, como devemos andar. Aleluia. A palavra de Deus.
Você que é casada, você que é casado, viva pela palavra de Deus e você vai ter uma família feliz. Você vai viver debaixo, aleluia, da proteção de Deus, dos cuidados de Deus. Aleluia. Porque você não vai andar, você não vai confiar na sua inteligência, na sua sabedoria, mas você vai viver debaixo da sabedoria do Senhor Jesus. O Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te ensinar a ser pai, a ser um bom esposo, como diz a palavra. Aleluia. E eu quero neste dia exortar você, como diz a palavra, exortai-vos uns aos outros pela palavra do Senhor. E eu quero dizer, eu não sou casada, não tenho filhos. Não tenho filhos meus do meu ventre, mas tenho muitos filhos, porque o Senhor tem me dado muitos filhos de oração. Mas eu não preciso ter filhos, eu não preciso ser casada para poder dar a mensagem da palavra do Senhor, Deus. Porque estar aqui, ensinamentos da palavra de Deus para nos ensinar a viver uma vida de paz e de harmonia. Às vezes questionamos a Deus por que o nosso lar está em guerras, em batalha. Sabe por quê? Porque muitas vezes queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Mas o homem que caminha sozinho sofre suas consequências, porque a sua visão é limitada, a sua sabedoria é limitada. Mas quando você corre para a palavra, quando você desce para a presença do Senhor, tudo é diferente. Quando você vai falar com seu esposo, a forma de falar é diferente. Glória a Deus. Quando você vai corrigir seus filhos, a correção é diferente. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz também que devemos corrigir quando eles errarem. Aleluia. Muitas vezes corrigir com vara, mas corrigir da forma que a palavra nos ensina. Aleluia. Glória a Jesus. E eu quero deixar aqui essa palavra para o coração de cada um. Da mesma forma que eu estou falando, porque o versículo trata-se de maridos, mas também de esposas. Aleluia. Para zelar pela sua família. Aleluia, Abigail zelou pela sua família. Então devemos, aleluia, zelar pelo aquilo que Deus tem nos dado. E outra coisa, lendo a palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus, em Gênesis no capítulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 1, versículo 26, que Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glória a Jesus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. A sua esposa é a imagem e semelhança do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O seu esposo é a imagem e semelhança do Senhor. Então devemos zelar, aleluia, pela imagem do Senhor. Zelar pelo marido como se estivesse zelando pelo coração de Deus. Aleluia. Zelando pela esposa como se estivesse zelando o coração de Deus. Aleluia. Éramos do pó, mas Deus, aleluia, achou por bem de criar o homem e criar a mulher. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher é uma ajudadora do homem. Aleluia, e o homem é o chefe da casa. Precisa respeitar a mulher e a mulher respeitar. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem deve respeitar a sua mulher como se estivesse respeitando a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como se estivesse respeitando a Deus. Mas muitas vezes o homem se enche cheio de autoridade. Acha que pode maltratar suas esposas. Mas que possamos viver a palavra de Deus para que a sua casa tenha paz. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a sua família viva em paz. O adversário ronda 24 horas para destruir, para colocar discórdias, para colocar coisas malignas, para que a sua família seja destruída. Mas a sua família foi Deus que deu, então zele por ela. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz, aleluia. E o versículo diz assim, continua dizendo, né? Graças de vida para que não interrompa as vossas orações. Essa palavra, irmãos, é para crente. É para nós que servimos a Jesus, que conhecemos a palavra do Senhor. Então essa palavra é para mim, é para você, para mim futuramente, para você agora. Você que está casado, você que tem uma família, serve para mim, para você. Aleluia, dizendo assim, então trate assim, entenda que as mulheres são frágeis. Aleluia, tratai com dignidade. Aleluia, porque sois justamente herdeiro da mesma graça de vida. Ele está dizendo, você pertence ao mesmo corpo, é a mesma carne. Glória a Jesus. Da mesma forma que Deus fez o homem, fez a mulher. Ele fez a mulher da costela de Adão, né? Aleluia. Costela do homem. Então vocês, os dois,
aleluia, é da mesma graça da vida, tem o mesmo espírito, porque Deus fez ali um homem e soprou fôlego de vida nas suas narinas. Da mesma forma que foi Deus que criou o homem, Deus criou a mulher. E muitas vezes vivemos dentro de casa como se a esposa fosse seu inimigo, seu inimigo, um vice-versa. Tratam como os inimigos. Aleluia, glória a Jesus. Mas zele pela sua esposa, zele pelo seu esposo, cuide de sua família, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E a sua casa, aleluia, vai estar coberta pela palavra do Senhor, pela proteção divina de Deus. E outra coisa, não fazemos de acordo com a palavra de Deus e oramos. E muitas vezes, Deus, por que a minha oração não tem chegado? Por que as tuas bênçãos não têm chegado ao meu lar? Muitas vezes nós interrompemos as bênçãos de Deus sobre a nossa casa. Muitas vezes permanece daquele mesmo jeito, não cresce. Mas a Bíblia diz que quando nós servimos ao Senhor, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos chegam até nós sem precisarmos de sacrifícios. Aleluia. Porque estamos vivendo pela palavra. Quem vive pela palavra de Deus é abençoado. Aleluia, glória a Jesus. Então não interrompa as bênçãos de Deus sobre sua vida. Saiba reconhecer o seu erro, pedir perdão, pedir desculpa. Nós erramos porque somos humanos. Mas reconheça que você errou, que você erra. Deus está chamando a nossa atenção com a sua palavra. Reconheça. Peça perdão, cuide, abrace, zele, aleluia, pela riqueza que Deus tem te dado. Deus tem te dado uma família e família é riqueza. Glória a Deus. Fruto é bênção, como diz a sua palavra. Aleluia. Ele disse assim, para que não interrompa as vossas orações. O Senhor está dizendo que não houve oração daquele que maltrata o seu parceiro, daquele que maltrata a sua esposa, daquele que maltrata o seu esposo. Deus não ouve esse tipo de oração, porque sabe que o seu coração maquina o mal, porque sabe que sua mente está cheia de coisas enganosas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós não dermos, aleluia, espaço para o Espírito Santo de Deus operar na nossa vida, nós vamos dar espaço para a carne. A carne reina e o espírito da carne, aleluia, é discórdia, é desunião, mas o Espírito é vida, é paciência, é bondade, é tardio em se irar. Glória a Jesus, esses são os frutos do Espírito do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, a partir de hoje, aleluia, que os céus sejam abertos para ouvir a tua oração, para que você possa receber as bênçãos de Deus, para que você cresça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que você tenha sucesso, assim como você que é o chefe da casa ter sucesso, a tua família também vai crescer. Aleluia. Mulheres, seja ajudadora dos seus esposos. Aleluia, abençoe a vida dos seus esposos, cuide dos seus esposos, zele por ele, louvado seja o nome do Senhor. Quando não fazemos isso, o Senhor cobra, o Senhor chama a prestação de conta. Como é que você está servindo ao seu esposo? Como é que você está tratando a sua esposa? Glória a Jesus. Aleluia. Então, a partir de hoje, abrace seu esposo, cuide do seu esposo, trate o seu esposo de forma carinhosa, trate sua esposa de forma carinhosa, abençoe sua casa, abençoe seus filhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 12 ainda de 1 Pedro diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto, aleluia, do Senhor está contra aquele que pratica males. Aleluia. Às vezes estamos judiando e pensamos que estamos agindo, aleluia, com uma voz autoritária. Não, irmãos. Deus nos ensina diferente. Deus nos ensina que devemos cuidar como se estivesse cuidando da igreja, cuidando do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque assim como você é precioso para Deus, a sua esposa também é. Assim como você, esposa, é preciosa para Deus, o seu esposo também é. A sua família também é precioso para o Senhor. Então o olhar do Senhor repousa sobre o justo. E o que é ser justo? Glória a Deus. Ser justo, irmão, é agir com imparcialidade, é agir de forma correta, é considerar os direitos dos outros sem prejuízo ao outro, é sem causar prejuízo, aleluia, é sem humilhar,
aleluia, é da honra. Louvado seja o nome de Jesus. A esposa dá honra ao esposo e o esposo dá honra à esposa. É abençoar, é não maltratar. Porque quando você maltrata a sua esposa, você está maltratando a si mesmo. Aleluia! E muitas vezes quando nós não damos valor ao que temos, o Senhor retira do caminho. O Senhor faz como fez com Nabal, glória a Deus, aleluia. O Senhor retira, porque o Senhor tem projeto, aleluia, tanto na vida do esposo cristão como da esposa cristã. Aleluia, mas seja bênção. Faça com que sua esposa cresça, aleluia, espiritualmente. Aleluia, estejam juntos, unidos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Se seu esposo não é cristão, tenha paciência, ore, apresente a Deus que Deus chega, Deus trabalha, Deus tem a forma de trabalhar. Às vezes queremos ensinar o Senhor a trabalhar, até desejamos que Ele morra, mas espere o tempo de Deus, Deus sabe como trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes não tem paciência e procura outras mulheres na rua, mas tenha paciência, espere, viva a palavra. Aonde é que está a palavra de Deus na sua vida? Aonde é que está o livro da lei da palavra? Aonde é que está? Josias escondeu, aleluia, esqueceu e foi para o cativeiro. Quem esquece da palavra, aleluia, está longe do abrigo do Senhor Jesus. Mas quem vive pela palavra tem a proteção divina. Tem o cuidado ainda que o adversário prepare laços e armadilha. Aleluia, o Senhor desfaz todo laço. O Senhor quebra os arcos. Aleluia, o Senhor quebra toda a ferramenta preparada contra a tua família. Mas é necessário viver pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. Jesus, aleluia. Louvado seja o nome deste Deus. Aleluia. No versículo em Efésios, no capítulo 5, versículo 28, diz assim: também os maridos devem amar a sua mulher como a próprio corpo. Aleluia. Do mesmo jeito que você quer ser cuidado, que você quer ser respeitado, respeite a sua esposa. Glória a Jesus. Quem ama a esposa está, aleluia, a si mesmo se ama. É a palavra de Deus, irmão, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Assim, esposa, glória a Jesus, também deve amar o seu esposo, aleluia, como seu próprio corpo. Quem ama o seu esposo, ama ao próprio corpo. Se você se ama, então ame, aleluia, respeite, aleluia, honre. Aonde você estiver, honre o seu esposo, honre a sua esposa, e as bênçãos do Senhor estará sobre a tua casa. Amém, meu Deus. Guarde esta palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra e receba as bênçãos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus quer te abençoar, Deus quer te dar o livramento, Deus quer te fazer crescer, mas é você que está interrompendo que as bênçãos do Senhor cheguem sobre sua vida. Aleluia. Ore ao Senhor, faça uma oração. Aleluia, desça na presença do Senhor, reconheça, aleluia, se examine, veja onde você está errando e de que forma você pode proceder. A Bíblia nos ensina como devemos nos proceder. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, vocês são o espelho dos filhos que estão aí crescendo. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor tem colocado esses frutos nas mãos de vocês para aleluia, cuidar e zelar. Jesus. Aleluia, e muitas vezes não cuidamos e não zelamos daquilo que o Senhor nos dá. E quando não zelamos, o Senhor tira. Glória a Jesus. E devemos, aleluia, glória a Jesus, viver pela palavra. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando, igreja. Aleluia, Jesus está voltando, se prepare. Glória a Jesus, se prepare. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto nós estamos caminhando, o adversário está rondando como ladrão para matar e roubar e destruir as famílias. Mas muitas vezes deixamos brecha. Comece a partir de hoje tapar todas as brechas para que o adversário não entre e destrua a tua família. Jesus não quer, Jesus quer abençoar a tua família. Glória a Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Jesus quer reinar com a paz e não com a guerra. Mas tem alguém deixando uma brecha e tapes a brecha hoje. Aleluia. É a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo com muita pressa. Comece a tapar as brechas. Glória. Aleluia. Para que o adversário não entre na sua casa e destrui e leve o que você tem. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para que as bênçãos, para que a tua oração suba, para que você ore e suba diante do trono do Senhor e o Senhor te responda. Glória a Jesus. Vamos orar neste dia. Que dia maravilhoso, irmãos. Receba essa palavra, porque essa palavra desceu do trono da glória, porque foi Jesus que falou comigo. Aleluia. Na manhã de hoje. Aleluia. O Senhor falava comigo e eu escrevia e o Senhor me dava a palavra. Glória a Jesus. Esse não é o meu costume de falar sobre esta palavra, mas foi Jesus que me deu. Cuide da sua casa. Zele pela sua casa. Foi Jesus que te deu. Não deixe o adversário entrar e levar, aleluia. Glória a Deus. Jesus vai pedir conta a você de sua família. Deramanda súbria. Aleluia. Remintio de ergimitria camanda brasúbria. Jesus vai pedir conta a você. Deus te deu uma missão e a missão de cuidar dos teus filhos e cuidar da tua casa. Esposa, Deus te deu uma missão de cuidar dos teus filhos e cuidar do teu esposo. Cuide, zele, porque Jesus vai pedir conta. Como é que você está agindo? Aleluia. Está agindo de acordo com a palavra do Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Tire a poeira da palavra de Deus, da Bíblia. E vá comer a Bíblia. Aleluia. Vá viver a palavra do Senhor. Tire a poeira. Glória a Deus. As palavras humanas passam, mas esta palavra permanece então viva. Quer morar com Jesus? Quer ter uma vida próspera? Viva a palavra de Deus. Aleluia. Você será abençoado. Tua casa será abençoada. Os teus filhos serão abençoados. Glória a Deus. Aleluia. Abraão Amém, Jesus. viveu a palavra de Deus e foi abençoado. Ele disse, bendito serão, aleluia, os filhos dos teus frutos. Aleluia, eu abençoarei. Nós hoje estamos debaixo daquela aliança que o Senhor fez a Abraão. Permaneça semeando a palavra, seja justo, glória a Deus, não seja injusto, aleluia, justo, aleluia, é manter o direito dos outros sem violar o direito do outro, glória a Deus, ser justo é ser reto diante de Deus. Deus deu testemunho de Jó, dizendo que Jó era justo, homem justo. Aleluia. Será que Deus pode dar testemunho de você? Será que você é justa? Será que você está sendo justo? Glória a Deus. Mas você é servo de Deus. Você é serva do Senhor Jesus. Você serve a Deus. Você diz que é cristão, mas você está sendo justo? Da mesma forma que você quer que Jesus seja justo com você, seja justo com a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Glória. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste dia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus, tu estás aqui, meu Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Estou sentindo a tua presença. Glória a Deus. Estou nessa tarde, Oh, uma palavra aleluia. maravilhosa. Cada um guarde a palavra. Eira mandar Aleluia. Jesus está despertando a igreja Oh, de Deus. Espírito Santo de Deus. Está despertando nessa tarde os casais. Grande tu és. Aleluia. Quantos casais que estão dormindo